Fala, fã do esporte do Bola da Vez, que alegria tê-lo conosco em mais uma edição do programa de entrevistas dos canais esportivos Disney. E estamos vivendo a quinzena Laterais do Palmeiras. Na semana passada recebemos aqui no Bola da Vez o Marcos Rocha, que nos deu uma ótima entrevista. E hoje, eu, Geode e Fernando Praz. Conhece aquele rapaz? Pois é, né? Agora faz parte do nosso time. E isso nos enche de orgulho. Exatamente. Iremos entrevistar o esquerdo, do direito para o esquerdo, do Rocha, do Joaco Piquerez, que chegou ao Palmeiras há um ano e pouquinho, em julho, final de julho, começo de agosto do ano passado, e já vive uma muito doce realidade de conquistas. Já foi campeão paulista da Recopa, da Copa Libertadores em casa, em Montevidéu, na cidade onde nasceu, capital uruguaia. E agora está às portas de conquistar o Campeonato Brasileiro. Muito, muito perto mesmo. Claro que você não vai dizer que está tão perto, mas a gente sabe que está. Primeiro, te agradeço de ter vindo aqui nos teus poucos momentos de respiro, de folga, vir nos visitar, vir nos dar essa entrevista. E a partir, Piquerez, desse histórico, curto, mas muito rico, eu queria saber, aos 24 anos, quais são as suas ambições no Palmeiras e na carreira, já que o teu antecessor na posição, também uruguaio, o Vinha, Matias Vinha, depois de ganhar alguns títulos pelo Palmeiras, foi para a Europa, foi para a Itália, foi para Roma. Até, né, Jean, né, Praz, teve muita gente que viu o Piquerez como uma espécie de genérico do Vinha. E hoje, muitas dessas pessoas, eu diria a maioria, acha que o Piquerez é superior ao Vinha. Seu plano de voo, de carreira, no Palmeiras e pelo mundo afora, qual é? Boa noite, primeiro. Agradecido de estar aqui. A curto prazo, meu plano é que a gente está aqui na luta do brasileiro, a gente tem que ganhar brasileiro. A gente vem primeiro, vem fazendo boas partidas. Então a gente tem que continuar fazendo isso, continuando na luta. Ainda faltam 9 jogos. Agora quinta temos um jogo importante em casa contra a Curitiba. Já foi esse jogo, porque o programa vai ao ar no sábado, então o palmeirense já sabe o que aconteceu, mas tudo bem. Tá, sabia. Então é isso, continuar na briga no brasileiro, continuar ganhando, a gente estando firme, e no futuro um pouco mais longe, mas também é perto, o sonho de brigar por uma vaga no Mundial de Qatar, que é sonho acho que todo futebolista jogar a Copa do Mundo e depois continuar no Palmeiras e o que depara o destino. Aquela coisa que é o sonho natural de todo jogador sul-americano de atuar no futebol europeu, não é uma fixação na sua cabeça? Acho que é uma meta que eu tenho por cumprir, mas ainda tenho 24 anos, estou em um bom presente aqui no Palmeiras e, como eu te falei, minha cabeça está no presente, no próximo jogo, e ganhar o Campeonato Brasileiro. Fernando Praz acabou de fazer 24 anos. Tem muita lenha para queimar nas laterais aí do mundo. Pois é, né, cara? A gente começa a perceber que a gente tá velho quando o lateral do Palmeiras tem 24 anos. Eu tenho 44. Assim, que o Plihal falou, né? Tu veio para substituir um grande lateral esquerdo da seleção uruguaia, foi vendido para Roma e vitorioso aqui. E assim, a gente sabe que o quanto é difícil, não sei se tu tinha essa percepção antes de vir para cá, da pressão que é jogar no Palmeiras, né? Ainda mais no nível que o Palmeiras está hoje, de sendo protagonista e disputando todos os títulos. E foi impressionante mesmo como tu se adaptou rápido e, entre aspas, fez a torcida esquecer o Vinha, né? Características assim um pouco diferentes, né? O Piquerez, até eu estava conversando com ele no outro programa, ele disse que no Uruguai ele jogava mais avançado, né? E aqui no Palmeiras ele joga um pouco mais tendo assim funções um pouco mais defensivas, né? Óbvio que a gente vai entrar nesse assunto ainda das formas de jogar do Abel, que ele segura o Rocha para te liberar um pouco, mas te surpreendeu também essa adaptação rápida ao futebol brasileiro, não à vida no Brasil? Sim, eu quando cheguei me custou um pouco, na verdade, sobretudo o futebol. A cultura aqui é diferente, mas tem muitas coisas que são iguais. E também estava
essa opinião na minha cabeça. Eu venha ocupar a vaga de Mati, que Mati fez história aqui no Brasil. Uruguaio, lateral esquerdo, que chegue outro uruguaio, iba gerar muita dúvida como eu iba a funcionar. Mas graças a Deus cheguei, a gente ganhou a Libertadores, isso deu um pouco de moral aqui no clube e o grande rendimento de todo o equipo faz que a gente vaya melhorando dia a dia e vai sendo querido por torcedor. Geode. Queres, bom, bem-vindo. Eu há 3 ou 4 anos eu estive no Uruguai e fui assistir um jogo de primeira divisão do Uruguai. Era um jogo entre 2 times pequenos, Wanderers e Sudamérica, no Parque Palermo, né? Um campo muito pequenininho. Defensor Sporting. Exato, do Defensor Sporting. E eu lembro que eu fiquei muito impressionado. Eu adorei a experiência, mas assim, um campo mínimo. Perto na beira do rio? Exatamente, perto do parque. Muito ele pequeno. Muito pequeno. E assim, os torcedores, parecia que eu tinha voltado no tempo, né? Uns 40 anos, os torcedores curtindo o jogo de uma maneira que a gente já não vê mais hoje em dia. Eu me lembro que eu fui embora e quando eu fui embora andando do estádio, o cara que tinha feito o gol estava do meu lado, com a namorada dele entrando no carro e indo embora ao meu lado praticamente. Ou seja, claro que não estávamos falando de um jogo do Nacional ou do Peñarol, mas é um cenário que você não vê no Campeonato Brasileiro, você não vê no Brasil, né, em nenhum time, nem mesmo nos times mais modestos. Eu tô te trazendo esse episódio para você me dizer se foi um choque muito grande, se a diferença de sair do Uruguai, ainda que você jogasse num clube gigante do Uruguai, e vir para o Brasil foi muito marcante. Quer dizer, foi um negócio que te impressionou, foi algo que dificultou de repente a sua adaptação. Eu queria que você falasse um pouco dessa mudança do futebol uruguaio para o futebol brasileiro. Na verdade é que eu jogava num time pequeno no princípio, depois cambiei para Peñarol, que é um time muito maior, com uma grande torcida. Foi do River Plate do Uruguai para o Peñarol, né? Sim, eu jogava em Defensor, aí em Defensor eu fui cessado, não sei como falar, eu fui liberado. Aos 20 anos. Aos 2019 eu tinha 21. Iba a fazer 21, foi em julho de 2019, e aí fui liberado para o treinador do momento não gostava das minhas características, então aí eu fui cessado para River Plate, aí joguei 6 meses, e aí Peñarol me comprou. Mas como fala ele, a diferença foi muito grande, porque eu cheguei a um time que tem muita torcida, muita história, todos os jogos são lotados, e eu em Peñarol não joguei com torcida, porque cheguei em 2020, e aí a gente pegou a pandemia. Então com a volta do futebol não era sem torcedor no estádio, então não cheguei a jogar com a torcida. Então meu primeiro jogo com 20.000, 30.000 torcedores foi aqui no Brasil. E acho que foi meu primeiro jogo, foi contra Atlético Mineiro, semifinal de Libertadores. A molezinha. Foi o primeiro jogo com gente. Mas uno se vai acostumando, como te falei, o equipo vinha bem, a gente vinha fazendo bons jogos, então foi tudo muito mais fácil. Nesse aspecto de torcida, de um jogo de pressão, nessa tua experiência no Brasil, qual foi o jogo assim mais impactante? Não sei se foi de pressão, mas o jogo que mais me impactou foi final de Paulista contra São Paulo. O clima, o ambiente de festa que havia no estádio foi diferente. A gente vinha de perder 3-1 na ida, com uma arquibancada, com uma, não sei como chama, fechada, né? Fechada por causa do show. Sim. Mas o ambiente era de festa, sabe? A gente sabia que ia virar o jogo. E eu acho que os jogadores sentimos isso também, desde a saída do CT, que a gente acompanhou todo o estádio. Mesmo pelo Defensor e pelo River Plate, contra os grandes do Uruguai, você não jogou com estádios lotados? Joguei com estádios lotados. Mas torcida contra, né? Eu, nos meus começos no Defensor, quando eu comecei a jogar, tocou jogar final de campeonato contra Peñarol, estádio Centenário, estádio lotado contra Peñarol. E depois, quando a gente jogava do visitante no Parque Central contra Nacional, aí eles levavam um pouco mais de torcedores, mas quando você joga contra a torcida em contra, é um plus a favor, não é a pressão que uno sente.
Então, é diferente. Você citou o jogo contra o Atlético como seu primeiro jogo, né, como titular e tudo mais. E naquela época, Piquerez, ao contrário de hoje que a gente sabe exatamente qual é o time titular do Abel, quais são os 11, naquela época o Abel surpreendia todo mundo. Contra o São Paulo nas quartas de final da Libertadores foi assim, ele tira o Scarpa, que estava muito bem, para colocar o Dudu. Contra o Atlético no jogo de volta ele acaba surpreendendo também, tira um atacante, o Luiz Adriano, para colocar um zagueiro. Era um Abel que mexia muito. O que eu quero saber é o seguinte: vocês sabiam antes qual era a escalação? Em que momento vocês sabiam qual era a escalação que o Abel ia colocar em campo quando ele tinha esse trabalho de, vamos dizer, surpreender o adversário e às vezes a gente também com as suas escalações? Ano passado, jeito de Abel, ele fala assim, como os autos de Fórmula 1. Cada piloto tem 2 autos preparados. Entendeu? Ninguém sabe, porque se um auto fica, não sei como fala, machuca ou se quebra, o outro tem que estar preparado. Então, o jeito dele, dia do jogo, dá a formação. Durante a semana, todo mundo treina como se fosse titular, equipe misturado, e ele dá a formação o dia do jogo. Legal isso. A gente tem algumas perguntas gravadas pro Piquerez hoje, e uma que tem a ver com o assunto que a gente está tratando, que tratou no início dessa entrevista, foi feita pelo Matheus Piccionelli, jornalista do UOL. Não é da área de esporte, apesar de ser um esportista, um palmeirense fanático. Ele é mais da área política, social. Vamos saber o que o Matheus quer saber do Piquerez. E aí, Piquerez, como vai? Legal falar com você, parabéns pelo trabalho no Palmeiras. Eu queria saber como é que foi o seu processo de adaptação ao time. A gente sabe que a torcida palmeirense é muito ansiosa, ela quer sempre que o jogador chegue na equipe, vista a camisa e já demonstre todo o seu potencial no primeiro jogo, e nem sempre as coisas são assim, com você não foi diferente, teve um processo de adaptação. Então eu queria saber como é que eram as conversas com o Abel, se a comissão técnica em algum momento demonstrava que você teria com eles uma paciência que nem sempre a torcida tem. E queria saber também como é que foi, ou como é o seu contato com o Vinha. Ele sai daqui muito querido, né? Então o que ele falava para você sobre o time e qual o papel dele nesse seu período também de adaptação à equipe, tá certo? Um grande abraço e sucesso para vocês. Não, quando eu cheguei eu lembro até o dia de hoje que cheguei com meus pais, e Cícero me mostrou todo o CT. Quando cheguei à sala de Abel, ele tinha uma imagem minha e sabia tudo o que eu fazia, o que eu conhecia tudo de mim. Então aí eu falei, essa coisa grande, né? Isso foi algo que me deu confiança. E depois falou como é a torcida do time grande, coisa que eu mais ou menos já sabia, porque eu vinha de jogar em Peñarol. E é mais ou menos a mesma coisa, a torcida quer ganhar todos os jogos, quer ganhar todo o campeonato que está em disputa. Então ele falou, tranquilo, quando as coisas não saem, uno tem que estar fechado, sabendo o que tem que fazer, e ir jogando os jogos, foi dando continuidade, foi dando tranquilidade, e isso que me levou a continuar jogando partido tras partido. Antes de você falar do Vinha, esse nível de conhecimento demonstrado pelo Abel ao teu respeito, na hora ali te impressionou bastante? Me impressionou muito, sim. Porque ele sabia até coisas extrafutebolísticas, sabe? Não era só futebol, era... Tipo, você ficou até assustado. Sabia tudo. Eu falei, como é que ele sabe tanto? E aí depois, uno pensa que se todo o que ele logrou é sorte, nada é sorte na vida, assim que nada. E com respeito a Mati, eu quando estava para chegar, ele falou comigo, me falou um pouco do clube, o tamanho dele, e como eu te falei antes, ele deixou uma vaga muito grande. Então ele me falou, tranquilo, tem um equipe muito bem, te van a adaptar bem. Gustavo, fala com Gustavo. Aí eu cheguei, falei com Gustavo, e o equipe me foi integrando muito bem. Eu ia entrar nesse assunto, né, da questão da contratação. Eu queria voltar um pouquinho mais. Quando o Palmeiras... Porque assim, pra gente aqui no Brasil, quando contrata algum jogador brasileiro, a gente tem muita informação. A gente conhece o jogador de frente para trás, de trás para frente. E de fora a gente tem um pouco mais de dificuldade, né? Como foi o processo de contratação, a dinâmica?
o Anderson conversou contigo, o Cícero, o próprio Abel conversou contigo. Uma vez, eu acho que eu não sei quem que foi que falou que o Abel já mandou um vídeo de alguns jogos para o cara já ir analisando para entender, já chegar com algum entendimento sobre o que o Abel gostava, né? Como foi essa dinâmica? A negociação, tu participou da negociação também? Teu pai, teu agente? Na verdade que foi algo muito rápido, sabe? Eu estava no Peñarol, jogando no Peñarol, e foi algo, eu acho que são coisas do destino, né? Chegou uma proposta do Cádiz para ir a jogar a Espanha, e eu ia sair, mas o presidente do Peñarol falou: não sai ninguém até depois dos clássicos do Copa Sudamericana, que esse momento fazia, acho que 10 anos que Peñarol e Nacional não jogavam por Copa Internacional. Então o presidente do Cádiz falou: eu quero ele agora. Deu por... E no caso era a segunda divisão espanhola. Não, tá na primeira. Está na primeira. Ele, o presidente, o coordenador, não lembro quem foi, do Cádiz, falou: tranquilo, vamos esperar ele. Al outro dia já haviam contratado a um paraguaio, lateral esquerdo. Aí eu fiquei tranquilo, focado no Peñarol, e com o passo do tempo chegou a possibilidade, começou a sonar forte o Palmeiras nas redes sociais, no todo lado, até que chegou... Falei com o meu empresário e sim, tem interesses. Então, aí Anderson me ligou, e vou ser sincero, quando eu falei com ele, não entendi nada o que ele falou. Não entendia nada de português. Sim. Eu falava tudo que sim. Quando ele me ligou, aí a gente deu o primeiro contato, mais ou menos como com Palmeiras. O jogador com Palmeiras foi com Anderson, depois falei com Cícero. E depois do clássico da Sul-Americana, aí acho que passaram uns 7 dias de negociação até que deu certo. E 31 de julho, se mal não lembro, eu estava aqui. Mas tá falando bem o português? Tá falando muito melhor que o Diego Lugano, por exemplo. Sim, que o Lugano, entendendo tudo e falando assim, super, dá para entender absolutamente tudo que você disse. Você falou da tua família, especialmente o teu pai, Daniel, né? É muito próximo, desde a sua apresentação até os momentos ali de glória. Ele também... rede social. Adora uma rede social, tal. Como é que ele tá vivendo o teu sucesso, vibrando com o teu sucesso? Eu acho que ele está vivendo um sonho, sabe? Ele está vivendo algo que nunca imaginou que ia viver. O torcedor aqui de Brasil, do Palmeiras, é muito fanático. Ele, quando chega, por exemplo, eu estou concentrando, ele vai almoçar no shopping, algo, e ele fala: todo mundo me pede foto, eu não acredito. E ele vai, né, pela vida. Ele não vai falando mais. Vai com um cartel que fala pai de Piquerez. Né? Ele gosta do reconhecimento público. Ele tem esse contato com a torcida. Eu falei, eu não gosto muito, na verdade, mas se você é feliz assim, eu não tenho nada que falar. Então, você não gosta muito porque você não se ilude. Você sabe que tem um lado muito bom quando as coisas estão dando certo no campo, e o contrário. Exato. Eu falei também para isso para ele, e ele falou que já é um cara grande, já sabe o que passa. Então, ele vai chocar em algum momento. Esperemos que não. Mas se acontece, eu já tinha falado. Ele virou meio um ídolo da torcida. A torcida se diverte muito com o seu pai nas redes sociais. Basta a gente ver, dá uma busca de pai do Piquerez no Twitter e você vai ver o que aparece. É boleirão que chama, né? Mas, pô, agora, se o meu filho estiver jogando no Palmeiras, campeão da Libertadores, eu ia andar no shopping também. Então, mas eu queria te perguntar o seguinte: em alguns episódios nas redes sociais, ele deu uma provocadinha aqui e ali, ele deu uma provocada no Hulk quando você foi muito bem. Ele é polêmico, às vezes ele fez isso. Nesses casos, você fala: pai, dá uma segurada, tal, não, você deixa ele que responda pelas atitudes dele, e você não tem nada a ver com isso. Não, que ele responda por sua atitude, eu não tenho nada a ver. Eu falei para ele: eu estou totalmente desligado de tudo o que você faz. A torcida pede também para ele e ele entra, então ele gosta desse jogo, assim que coisa dele.
Você citou na resposta do Vinha, o Vinha falou, fala com o Gustavo. E a gente vê nas redes sociais, você e o Scarpa, vocês se adoram, vocês são muito... Temos até um pupurri aqui, melhores momentos da dupla. Então vamos ver, né? Quer antes da tua pergunta? Não, eu queria um pouco que ele falasse dessa relação e de quem partiu, quer dizer, se foi o Scarpa que falou, eu vou lá e vou ajudar o Piquerez, ou porque o Vinha tinha te falado, você já foi procurar o Scarpa? Então, antes da resposta do Piquerez, vamos dar uma olhadinha nessa dupla em ação. Eso Palmeiras, que Palmeiras, yo voy a Palmeiras. Los Palmeiras es un buen país, es algo muy orgulloso que no acontece todos los días, así que muy feliz de hacer historia en los Palmeiras. Vai, Carpa, fala. Aqui, ó, a fera. Fica cabelo, pelo amor de Deus, meu. Lá pra não ter tranquilo. O que mais? Maluqueiro. Jacó provavelmente será o terceiro jogador. Scarpinha primeiro, Mike segundo. Jacó provavelmente será o terceiro jogador a montar, a resolver esse cubo mágico. Jacó Monstro está voando. Começa. Pode começar, Martin. Ainda antes da sua resposta a respeito do Scarpa, que é bem normal também, né? Ele tira barato do Piquerez, mas ele de normal não tem nada. O Scarpa, coincidentemente, hoje, no dia da nossa gravação, participou do ESPN FC e após a participação gravou uma mensagem para você. Vamos dar uma olhadinha. Piquerez, o bobão da vez. Piquerez, o bobão da vez. Essa aí vai ser sua musiquinha, tá? Até o final do ano. Você merece. Você é bobão, mas você é do bem. Pique, eu queria fazer alguma pergunta aqui pra você, mas pensei em alguma coisa aí, não consegui pensar em nada, mano. Então acho que eu só queria deixar essa musiquinha aí pra você. Tá bom, moleque? Você sabe que você é meu irmão, né? Te amo. Tá bom? Meu irmãozinho. Fica, pelo amor de Deus, Piquerez. Tá bom? Tchau. Ele que tem que ficar, né? Pelo amor de Deus, né, Piquerez? Olha a respeito dessa peça. Tudo começou... Bom, quando eu cheguei, ele deu uma bem-vinda diferente aos demais brasileiros, sabe? Boas-vindas diferentes. Como mais engraçada assim, sabe? Como se a gente já se conhecesse um pouco. Mas continuou tranquilo. Depois do vídeo da comemoração do final do Libertadores, tudo mudou. Aí tudo começou. No princípio eu não achava engraçado, porque algo que todo dia ele repetia, até que eu falei, se eu fico bravo, sou eu quem sai perdendo. Então comecei nesse jogo com ele e na verdade acho que a gente não sabia que ia terminar levando-se muito bem. E até o dia de hoje ele é um amigo já para mim e a gente se leva muito bem, dentro do campo e fora do campo, que isso é algo importante. Quais são seus grandes amigos no elenco do Palmeiras? Os principais, assim, mais próximos? Eu me levo Gustavo, Kusevich, os gringos. Inclusive os que chegaram agora? Sim, com Atuesta e Flaco são amigos, mas tenho mais contato com Gustavo Merentiel por el tema del mate, a gente fica mais tempo junto. E, bom, na verdade me levo bem com todo o elenco, mas Gustavo também, Scarpa, Veiga, tenho Vinícius, terceiro goleiro, me levo bem com todos. Mais uma vez, aquelas coincidências da vida, você tinha chegado há pouco tempo, de repente vai disputar uma final de Copa Libertadores na sua casa, no jardim de casa, contra um super time brasileiro. Hoje a rivalidade nacional, a rivalidade brasileira mais latente, mais forte, vocês vencem, você faz uma partidaça no lendário Centenário. Queria que você contasse um pouquinho como é que foi aquela tarde mágica no Uruguai, na sua Montevideo. A verdade é que foi meio estranho no princípio, porque a gente jogou contra a Fortaleza fora, a gente perde. Não sei se lembra, mas foi jogo que deu uma briga no jogo com Gustavo e Everton. A gente perdeu.
E depois, esse foi o time titular, que depois jogou a final, porque depois a gente jogou em casa com o Mineiro, no Abel poupou todo mundo. A gente foi para o Uruguai uns 3 ou 4 dias antes, e Abel fala para mim que eu vou jogar de terceiro zagueiro. Primeira vez em minha vida, final da Libertadores, terceiro zagueiro. Mas eu queria jogar, não falei, não, Abel, não jogo, nunca joguei em terceiro zagueiro. Foi difícil, foi um confronto, algo importante em minha vida, em minha carreira, minha primeira final de Libertadores. E depois com esse plus de ser em casa, que a verdade, todo torcedor uruguaio torcia ou por mim ou por De Arrascaeta. E como eu havia jogado em Peñarol, tinha muita gente que torcia por mim. E depois no jogo, o que aconteceu, a gente terminou ganhando com esse gol agônico do Daverson. Acho que o favorito era Flamengo, mas a gente vai lembrar para toda a vida. Foi seu maior momento no futebol ou tem algum momento que você lembra com maior carinho ainda do que a final da Libertadores conquistada no seu país? Bom, acho que o título mais importante foi, sem dúvida, que a Libertadores. A gente teve essa final do Copa do Mundo lá no Mundial de Clubes, que não deu certo, mas até o momento, até agora, acho que a mais importante é a Libertadores. Você foi jogar como um terceiro zagueiro, o Praz até falou há pouco, né? Muitas vezes no Palmeiras o Marcos Rocha fica para fazer aquela saída de 3 e você é liberado. Às vezes acontece o contrário, eu queria que você nos dissesse como que é essa definição, se cada jogo, dependendo do adversário, acho que ultimamente você tem subido mais e o Marcos Rocha ficado mais, mas como é que é essa definição? Depende do adversário ou vocês se alternam durante o jogo e tem a liberdade total para isso? O Abel não diz quem vai fazer mais uma função ou outra. Queria entender um pouco como é que é essa dinâmica, porque são funções que tanto você como o Marcos Rocha costumam fazer, mas se alternam, né, nas duas funções. Na verdade que depende do adversário ou do jogo. Às vezes que é tática também não depende só do adversário, sino que Abel prefere atacar um pouco mais por direita ou por esquerda, dependendo de quem, mas a realidade é que Marcos está fazendo mais como terceiro zagueiro, eu um pouco mais liberado por el lado esquerda, mas depende do jogo também, quem jogasse, quando joga Mike também ele gosta de ir um pouco mais, mas depende disso só. E assim, a gente falou de diferenças que tu sentiu na forma de jogar. No Uruguai tu jogava mais adiantado, aqui um pouco mais na linha de 4. Em relação aos adversários, tem uma diferença muito grande das variações táticas, sem falar dos enfrentamentos, que aqui no Brasil eu acho que é um campeonato muito mais equilibrado que o Uruguai. Tu jogar no Peñarol, tu tem um favoritismo contra praticamente todas as equipes, né? E aqui no Brasil, tu pega às vezes o último colocado e ganha do primeiro, ou encrenca com o primeiro. Em relação aos adversários, é muito diferente também por essa variação tática e até de repente por alguma outra característica particular do futebol brasileiro? Na verdade que eu acho que nossa forma de jogar é quase igual para todas as equipes. A forma de atacar é a mesma sempre. Depende um pouco a forma de defender, dependendo também dos jogadores do outro time, a formação. A ida da primeira rodada do brasileiro, que a gente empatou em casa, que tocou marcar a Ademir, sabe? Cara muito rápido. Eu estava voltando de lesão, havia ficado umas 3 semanas fora, e aí, bom, era um desafio importante, porque eu fazia 4 semanas quase que não treinava com a equipe, e a Abel me colocou a jogar, então era importante voltar bem. E esse jogo acho que joguei bem, contuve ele e foi bom para mim. E depois... Uma estrela assim que você tenha marcado e o cara teve dificuldades ou não jogou? Não sei, acho que pode ser a volta do Libertadores ano passado contra Mineiro, quando a gente marcou a Hulk, que cara forte, cara que tem trajetória, e a gente controlou bem ele.
Seu Daniel gostou. Eu achei que fosse ser a primeira resposta. Ele até surpreendeu com o Ademir. Você prefere marcar o cara mais forte ou o cara mais rápido? Quer dizer, você prefere um cara que de repente tem força, mas não tem tanta habilidade? Ou o cara que é habilidoso, mas que não tem tanta força, que você de repente no embate físico ganha? Pode ser a segunda, assim, que tenha um cara mais rápido, pero mais leve. Tá. Assim, eu usando o físico, você prefere usar o físico? Um pouco melhor. Tá. Uma pergunta agora vindo do Uruguai, do nosso colega da ESPN. Você deve conhecer o Diego Munhoz. Conheço ele. Conhece? Uhum. Diego, mande sua pergunta para o seu amigo Piquerez. Te saluda Diego Muñoz de ESPN Uruguay, Joaquín. Quería saber cuál fue el cambio más significativo que encontraste en el fútbol brasileño. Toda la proyección de un lateral moderno que iba al ataque con sorpresa, que tenía una muy buena pegada, se confirma en una potencia de la mejor liga de Sudamérica. Siempre se dice que el fútbol uruguayo es difícil, pero también es verdad que le falta intensidad, le falta manejo de pelota, y eso en el fútbol brasileño es cuestión de todos los días. ¿Cuál fue el cambio más difícil, el que te llevó mayor tiempo de adaptación? Y por otro lado, saber si aún mantenés expectativa de Mundial, a pesar de que en la última convocatoria Diego Alonso no te tuvo en cuenta. Respondo em português ou em espanhol? Pode responder em português, por favor. Sin lugar a dúvida que, como falou Praz, a competitividade de Brasil, aqui qualquer equipo dá briga com qualquer, uno que está em zona de rebaixamento pode ganhar o primeiro. E quando cheguei, os primeiros treinos, me achei surpreendido porque, cara, eu treinava contra... na verdade, não conhecia muito todo o elenco do Palmeiras, conhecia só os titulares, os maiores. Cheguei e estavam, por exemplo, Wesley, Verón, esses meninos que quando cheguei eu não achava que eram meninos. No time de baixo. E os caras era difícil de marcar, então aí acho que me levou... Você conheceu aquela expressão fumaça rapidinho, né? É isso. Isso foi o mais difícil para mim, me levou não sei, uma semana, 2 semanas, encontrar esse jeito, esse ritmo aos treinos. E é isso, eu acho que a competitividade, sobretudo, tem muitos jogos e até que a gente se acostuma, isso é o mais difícil para mim. Antes de você falar da seleção, e o Hendrick no treino, como é que é? Hendrick é um moleque que a verdade é que surpreende todo mundo. Ele está se adaptando bem, ele está treinando já com jogadores mais formados, com homens. Ele precisa desse tempo de adaptação, mas sem lugar a dúvida que ele vai dar muita alegria para todo o Palmeiras. Já está se destacando assim nos treinos? Ele está agarrando confiança, está marcando diferença, está fazendo diferença. E a seleção? Você com o maestro, muitas vezes, ou nas últimas vezes, foi chamado nas eliminatórias. Foram 7 jogos, né, com a seleção principal? Acho que foram 11. Não lembro bem, mas sim. Mas como titular, talvez? Como titular, deve ser uns 7 jogos que joguei. E com o Alonso agora preferindo nesse instante os laterais que estão na Itália, né? O Pereira e o Vinha. Como é que você vê a tua situação nessa corrida, nessa briga? Ainda não tive a oportunidade de ser convocado com Alonso, mas o sonho, a esperança para ir a Qatar não vai morrer até o momento que seja dada a lista. Assim que eu sou consciente de que tenho que treinar forte aqui, jogar bem todos os jogos para abrir essa vaga, essa disputa para ir ao Mundial. No dia que o Uruguai, que a Celeste classificou-se para a Copa, o Piquerez estava com uma confraria uruguaia, em que o Diego Lugano fazia parte. Até tem um vídeo que a gente tem aqui legal para mostrar. Todos os uruguaios, teus amigos aqui em São Paulo, incluindo o Lugano, te jogando para cima. A gente tem isso. Olha lá, ó. Mas é uma coisa que assim, eu tenho muita... Eu admiro muito essa relação dos uruguaios. O Vitorino e o Eguren, que jogaram comigo, eles falaram que por ser um país muito pequeno, que não tem essa
imensidão de jogadores como o Brasil, eles precisam um cuidar do outro, né? Sim. Precisam um cuidar do outro, um tá junto, então ele falou que eles tinham sempre essa relação. E por todas as dificuldades históricas que o país passou, por ficar aqui na América do Sul, do lado do Brasil e de países maiores, né? Então são jogadores que sempre trazem esse espírito coletivo muito, muito grande para as equipes, pelo menos os uruguaios que eu tive a chance de jogar. Até por isso, né, a gente imagina, evidentemente você vai torcer como louco para o Uruguai, independentemente de você estar ou não no grupo do Catar. Mas o que eu queria te perguntar é se não fica um pouco um sentimento, e eu sei que não é pessoal com o Vinha, por exemplo, porque pelo que você falou, vocês até se dão muito bem. Só que assim, o Vinha, desde que chegou na Roma, ele tem jogado muito pouco. Ele praticamente não joga. Ele não jogou 1 minuto do campeonato italiano até agora, né? O Mourinho não o escalou sequer em 1 minuto. Ele jogou alguns minutos da Liga Europa. Você está comendo a bola no Palmeiras. Você tem jogado muito bem. Hoje a gente está te entrevistando depois de um jogo que você fez uma jogadaça lá pelo lado esquerdo. A gente tem até essa jogada para mostrar. Então vamos até mostrar. E eu queria saber se não fica um pouco um sentimento de injustiça no sentido de que, estar na Europa de repente vale mais do que a bola que você está jogando, do que cada um está atuando, porque como eu falei, não é que o Vinha esteja jogando, o Vinha praticamente não entra em campo na temporada. Olha lá, antes dele responder, Giannotti realmente bagunçou com o lado direito da defesa do Botafogo, e com uma jogada que a gente pode colocar como 90% do Piquerez, o Palmeiras virou o jogo contra o Botafogo, acabou terminando com a vitória de 3-1. Responda, por favor. Na verdade é que a gente é profissional, sabe que são coisas que acontecem. Mati joga a minha posição e eu sou uma pessoa que acredito em que tudo acontece por algo, sabe? Então, se no momento de que sai a convocação para o Mundial e toca, seja Matias, seja quem seja, eu desejo o melhor para quem vai, eu quero o melhor para o Uruguai, e que quem toque jogar faz da melhor maneira. Obviamente que eu sono como jogador e eu quero ir, quero estar, mas se não acontece, são coisas de futebol, e desejo o melhor para quem toque ir. Teremos a participação agora de alguém que ocupou a tua faixa ali, a faixa esquerda, em 2 mundiais pelo Uruguai. O inesquecível Mundial da África do Sul, em 2010, e em 2014, inclusive, protagonizando uma cena famosa que ele desmaia e faz questão de voltar a campo. Quer dizer, um espírito também muito característico do Uruguai. Álvaro Palito Pereira tem uma perguntinha para você, para a gente matar o assunto Seleção Uruguai. Hola Joaquín, soy Palito y bueno, sé que estás heredando un puesto en un lugar bonito, en la mejor selección del mundo, y bueno, quería preguntarte qué es lo que sentís cada vez que tenés que defender esos colores de nuestra patria y cómo te ves, si ya estás adaptado al fútbol brasilero o todavía te cuesta un poco ese tanto trajín, rodaje de jugar cada 3 días. Te mando un abrazo grande y que sigan los éxitos. Boa. Primeiro, teu sentimento em vestir a Celeste. Até o Futile também mandou uma pergunta que a gente não vai ter tempo de reproduzir, via Diego Lugano, também ali do teu pedaço. Também queria saber desse sentimento de vestir essa camisa, e depois o calendário mole do futebol brasileiro. Você vê que ganhou fama internacional o calendário brasileiro. É incrível a quantidade de jogos que tem no Brasil. Mas é um orgulho, né? Representar ao país, um país tão pequeno que fez tanta história, e como jogador eu acho que todo jogador quer representar o país e fazer da melhor maneira possível. Mas é isso, um orgulho, muita vontade de estar ali para defender ao país. E com respeito ao futebol brasileiro, eu acho que já estou adaptado, já faz 1 ano e 2 meses que estou aqui. No princípio foi difícil, mas agora já a gente está muito acostumado. A gente falou dos uruguaios, claro, de como eles se gostam e tal, mas você sabe qual é o grande ídolo de moleque? O cara que começou comigo.
É verdade, começou com você. O Piquerez lá no quarto dele de moleque, de adolescente, tem um pôster do Ronaldinho Gaúcho. É verdade isso. O Ronaldinho era o cara que você disparado mais curtia ver jogar? Sem dúvida. Eu lembro de os comerciais de Joga Bonito da Nike, daquela época, eu passava mirando, eu lembro até o dia de hoje a jogada do Ronaldinho com os tempos, as chuteiras tempo, que ele coloca a chuteira, domina a bola e bate no trave como 3 vezes. Aquilo era uma trucagem, né? Mas eu era moleque. O sonho de o ídolo do cara. Mas eu assistia sempre isso e tinha esse pôster que eu tenho uma lembrança de minha avó quando minha avó ficava em casa, ela pela madrugada despertava para ir ao banheiro e quando voltava ela pegava susto porque achava que tinha uma figura aí. Uma pessoa lá. Era o pôster do Ronaldinho. Era o pôster do Ronaldinho. Mas até o dia de hoje que eu tenho o pôster dele. Você já cruzou com ele alguma vez na vida? Nunca. Escolheu bem, né? Escolheu. Eu joguei com o Ronaldo uns 6, 7 anos, assim, nos treinos. Era absurdo o que aquele cara fazia. Era surreal. O Piquerez, só uma coisa. O Uruguai tem quantos milhões de habitantes hoje? 3,5. 3,5. São Paulo tem. É só pra gente comparar. O baby futebol, aproveitamento máximo, né? Aproveitamento total. Não escapa ninguém. E uma das tops do mundo. Se eu entendi bem, o jornalista uruguaio ele falou da intensidade do futebol uruguaio e do controle com a bola. É realmente diferente do Brasil? É diferente, sim, porque o nível do gramado, sabe? Os estádios, não, é todo como se fosse na década de 50. O Uruguai está muito atrasado em tudo isso até o dia de hoje e isso, eu acho que se o Uruguai não muda isso, a competitividade internacional não vai crescer. A Brasil está uma escala por cima do resto de Sudamérica e essa é a grande diferença. Porque eu não sei se tu já ouviu isso aqui no Brasil. Aqui no Brasil se comenta muito que o jogador brasileiro tem dificuldade quando vai para a Europa porque aqui o jogo é muito lento, que é mais lento que a Europa e muita gente não concorda com isso quando volta para o Brasil, né? Mas aqui no Brasil se fala que o jogo ainda é lento. Não imagino então, eu quero ver esse jogo na Europa. Aqui é lento. Piquerez, você falou do gramado no Uruguai. O gramado do Allianz Parque, onde vocês jogam, é um gramado diferente, né? Um gramado artificial. Como foi para você a adaptação a esse gramado? É um negócio que te surpreendeu, que te criou alguma dificuldade no começo? Hoje, você acha que esse gramado é um trunfo do time de alguma maneira? Não? Como é que você vê essa questão? Nos meus primeiros jogos, 11 da manhã, um sábado, em setembro, contra Cuiabá, 40 graus. Tocou jogar aí no gramado sintético, meu joelho não dava mais, mas eu acho que é um ponto a favor para o equipe agora. Quando a gente joga com a grama molhada, eu acho que tem uma leve vantagem e a gente tem que já sabe como é esse jeito, então acho que é uma vantagem para nós já o gramado. E para o outro gramado que tem no Brasil sintético do Atlético Paranaense, muita diferença? É diferente, sim, a gramado do Allianz Parque. Qual que é mais rápido, do Atlético ou do Palmeiras? Não, o do Atlético é um pouco mais rápido. Mais rápido, né? Ainda mais rápido. Ainda um pouco mais rápido. Eu tinha essa impressão também. Você também? Eu joguei 2 vezes só no Allianz. Pelo Ceará, com o gramado, mas a sensibilidade que eu tinha era essa também. Eu achava o do Atlético mais traiçoeiro, mais rápido. Ô Piquerez, ainda sobre as suas origens, antes de você se firmar ali como jogador profissional, nem como grande jogador, mas ali ainda pleiteando ser um jogador de futebol, você chegou a cursar faculdade de física? Na verdade que não foi assim, comecei, mas tive que deixar porque, como eu falei antes, estava no Defensor Sporting e aí eu treinava pela manhã. E no julho eu comecei esse primeiro semestre a fazer faculdade e no julho eu vou para River Plate. E aí no momento o treinador Jorge Fossati, todos os treinos pela tarde. Então eu falei com a faculdade e não podia trocar. Então aí tive que deixar. Na verdade que a faculdade... Mas cálculos assim, você domina assim, tranquilamente? Agora não, porque passou muito tempo e não lembro muito. Mas no momento eu gostava muito, sim. Por isso que ele faz o melhor do que o Scar. Eu fiz uma cadeira de matemática financeira na faculdade. Já fiquei apavorado. Agora, né? Agora, tu imagina fazer...
lá. Não, é muito. E leitura também está entre os seus hobbies favoritos, né? Tá aí uma afinidade com o Scarpa, né? Que é maluco por livros. Ele é muito maluco com os livros, né? Ah, é? Acho que leva uns 130 livros lidos. E os livros que ele lê também é... Livro, sim, nada Todo que ver tipo na de vida. livro. É. Mas do 8 a 80. Mas você também... Eu leio mais, um pouco mais devagar, não vou ao nível de Scarpa, mas gosto de ler Em também. português ou espanhol? Espanhol. Ainda espanhol. Que tipo de literatura? Não, estou lendo agora uno de psicologia, que minha irmã me deu de presente para aniversário, mas tenho uno também de origem da vida. Eu vou mudando também. Biografias, você gosta ou não? Minha irmã deu de presente também a biografia de Ferguson, Sir Alex Ferguson, que ainda não comecei, mas tenho que começar. A do Abel, você já leu? Já. O livro de Abel, eu li a parte que eu formo parte, sabe? Só o teu trecho. A primeira parte do livro não li, na verdade. Você